Então, como sempre, o novo costuma assustar um pouco, né? Então, apareceu agora na mesa essa proposta nova da deputada Andréa Zito em transformar ou criar, né? Ou criar e aproveitar a vigilância como polícia universitária. E isso assusta um pouco, assusta ambos os lados. Eu acho que tem vigilante assustado, tem dirigentes assustados, tem políticos assustados e tem dirigentes de políticas assustados. Mas eu não costumo engessar contra as coisas novas, não. Eu pago para ver. Eu encaro mais como um desafio, mais um desafio que a vigilância vai estar. Mas isso a gente vai ter que discutir no momento de apresentação do projeto, que vai ser amanhã, se eu não me engano, para a gente ver o que é, na verdade, o projeto, esmiuçar esse projeto para ver onde a vigilância vai estar inserida nesse contexto. Em relação ao nosso projeto, eu posso dizer isso que eu, juntamente com o Moza e alguns outros companheiros, o Wesley, lá em Brasília, a gente ficou até quase 2 horas da manhã para colocar esse projeto na pista, né? Tem problemas nele? Tem que ser discutido, tem, mas aquilo que a gente está falando, a gente coloca na mesa a fazubra que faça o trabalho de esmiuçar e o esqueleto a gente colocou, tá? E isso vai ser discutido lá no nosso seminário. Em relação ao papel do vigilante enquanto educador, eu coloquei isso no seminário de carreira aqui na reitoria, e o representante da Fazubra, posso citar o nome, que foi o Celso, Noemi estava nesse debate, eu coloquei, mas já foi representante durante bastante tempo. Eu coloquei o papel do vigilante enquanto educador. Qual foi a resposta do companheiro? Você não pode querer ser educador e ser vigilante ao mesmo tempo. Eita. E eu não tive réplica, eu não tive direito à réplica, porque eu ia dizer a ele qual era o meu papel aqui, né? Então, aí eu pergunto aqui, aí questão que eu coloco na mesa. Qual é o papel do vigilante na educação dentro das universidades brasileiras? Será que o nosso papel não é realmente o de educador? Já que um ex-representante da Fazubra não considera um vigilante um educador? Ou você é vigilante ou você é educador. Deixou isso bem claro para mim no debate, sem direito à réplica, né? Então, mesa, qual é o papel do vigilante enquanto educador? Quero só ver agora. Falando sobre leis. E eu entendo que essa lei, ela vale em todo o Brasil. Aí a companheira Leia da Fazubra, tá aí, depois eu falo com ela, vem e me fala da autonomia universitária. Aí eu pergunto, o vigilante do Rio Grande do Sul é o vigilante do Nordeste? A lei do Rio Grande do Sul que regula a função dele, regula no Nordeste? Ou a autonomia da Universidade do Rio Grande do Sul é uma e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é outra? Então é complicado. Aí a gente descobre que a gente vai para o seminário, tira deliberações e encaminha para a Fazubra. Aí a Fazubra fala que cada universidade tem a sua autonomia. Então a gente tem que começar a discutir lá em cima no MEC o que é a autonomia da universidade, o que ela vai dar para a gente, o que ela vai poder consentir para a gente. E aí vai parar de ter um seminário a nível nacional, nós vamos rasgar todas as leis, porque a lei de vigilante da Universidade Federal de Juiz de Fora não é a mesma que é empregada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Baiano mostrou isso aqui. Ele falou, brincando aqui, tá? Que enquanto no Rio Grande do Sul tem curso de capacitação, aqui nem bicicleta sai. Isso acontece com outras universidades do Brasil também. Depende da política do reitor, né? Então, a gente tem um modelo aqui que o Mozart trouxe para a gente ver que em outros países ninguém inventou a roda, não, a roda já existe. Lá nos Estados Unidos tem uma polícia vinculada ao Ministério da Educação. Agora, o que a gente está vendo é o seguinte, a gente está vendo que é mais fácil fazer o discurso da autonomia, cada universidade tem a sua autonomia, do que levar o problema para o MEC e tentar regulamentar isso aí via MEC, né?
Aí a minha pergunta, moça, é quando o pessoal fala em armamento, que cada universidade tem a sua política de armamento, essa política de armamento é para o servidor do quadro? Porque, para mim, ele restringe o número de armamento, não deixa eu portar arma, mas, no entanto, abre a licitação para vigilância armada. Ué, se a universidade é segura, eu sou vigilante, eu não preciso usar arma, por que o terceirizado precisa usar arma? Entendeu? Então, a minha pergunta para a mesa é essa. Por que o vigilante do quadro a nível nacional, algumas universidades, concluindo, algumas universidades, eles não permitem as armas, mas, no entanto, abre licitação para vigilância armada? Tá? Muito obrigado. Companheiros, essa pergunta do Moacir é uma saia justa, né? Nem os gestores, que são gestores, não conseguem responder. Eu estava no último seminário em Pernambuco, eu fiz essa pergunta para o Armando, que é o gestor, que é o chefe da segurança da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu entrei no campus hoje e vi que tinha um vigilante orgânico desarmado e um vigilante da iniciativa privada armada. Se der uma ocorrência de vulto, aonde esta ocorrência esteja empregado o uso de arma de fogo, e alguém solicita a central de rádio que mande reforço para atender essa ocorrência, qual é o vigilante que a central de rádio manda? Ele não soube me responder. É aquilo que eu digo, companheiros. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que brigar por aquilo que está na lei. E o reitor tem a prerrogativa de solicitar porte de arma, sim senhor. E nós temos exemplos aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, companheiros. Eu discordo plenamente da FASUBRA, pelo que a Leia não está aí, quando eles dizem que não tem uma política de por que o vigilante deve andar armado. Né? Isso é porque eles não trabalham na vigilância. Se eles estivessem trabalhando na vigilância, eles sabiam por que o vigilante tem que andar armado. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço 6 anos que eu pesquiso a segurança nas universidades. 6 anos. Pesquisando, guardando documentos e aquele monte de tralha que a gente tem. Eu não tenho uma ocorrência de uma universidade onde o vigilante tenha trabalhado armado, que tenha ferido acidentalmente ou porque quis um aluno ou qualquer integrante da comunidade universitária. Nenhum. Eu não tenho uma ocorrência guardada comigo que o vigilante feriu alguém da comunidade universitária com o revólver que ele está trabalhando. Então nós temos que parar, companheiros, os gestores das universidades, eles têm que parar com essa consciência de que eles querem ser polícia porque eles querem reprimir os estudantes, os professores e tudo mais. Tem que parar com isso. Tem que parar de olhar para o vigilante como se fosse um órgão repressor. Ele não é um órgão repressor. E se eu tivesse aqui, Juscelino, eu tinha dito para esse companheiro: tu não sabe nada. Não tive. Tu não sabe nada. Agora, quem é que pode ser educador? Aquele que tem faculdade? É isso? Eu tenho. É aquele doutor, aquele mestre, aquele pós-graduado ou pós-graduado? Esse pode ser educador? Aquele que não tem o primeiro grau completo, ou ensino fundamental, esse não pode ser educador? Isso é forma pejorativa de vigilante. Isso é forma pejorativa de olhar para nós como se nós fôssemos um bicho de 7 cabeças, só porque nós somos organizados? Só porque nós conhecemos as leis? Só porque nos nossos seminários tem vigilante que faz palestra? É proibido o vigilante fazer palestra? É proibido? É proibido o vigilante vir falar de lei? É proibido? Tem que ser um doutor? Eu sou formado. Eu sou um pós-graduando. Vou me formar o ano que vem em pós-graduação. Mas não em direito. Quer dizer que se eu não sou formado em direito, eu não posso falar em leis? Então nós temos que parar com isso de achar que vigilante é um cabeça de bagre. Entendeu? Que vigilante é preguiçoso. Isso nós temos que parar de pensar. Pode sim, não só pode como deve, Juscelino. O papel do vigilante dentro da universidade também é educar. Também é educar. Porque aquele rapaz que está se formando agora na universidade, ele tem que levar lá para fora os ensinamentos das leis também que ele tem que cumprir. Ele não
pode achar que dentro da universidade, dentro dos muros das universidades, ele está longe dos braços da lei. Ele não pode pensar isso. Ele tem que pensar que dentro da universidade ele tem suas obrigações também, porque, companheiros, se nós formos botar no bico do lápis, os estudantes não fazem aquilo que é o propósito da Universidade Pública Federal ou estadual. Qual é o propósito da universidade? É pegar o indivíduo cru da universidade e largar ele formado, mas para que ele devolva para a comunidade, para que ele devolva para a sociedade aquele tempo todo que ele estudou com o nosso dinheiro. Então nós temos que falar isso aí também. Nós temos que entrar nesse debate aí também. Por que eles não devolvem para a comunidade? Por que eles não devolvem para a sociedade o dinheiro que nós pagamos para o estudo dele? Isso aí nós temos que colocar no debate também, né? E tem mesmo, Balbino, tu tem razão. Tem a polícia judiciária. Eles estão lá. Foi criado um departamento dentro da Polícia Federal, no qual transformou eles da Polícia Legislativa, né? Na Judiciária Legislativa. Então, só para concluir, companheiros, nós temos que parar com esse negócio. O vigilante vai botar a arma na cintura e vai sair dando tiro em todo mundo. Cara, isso aí é o fim da picada. Isso é o fim da picada, achar que o vigilante é o cabeça de bagre. Nós temos hoje vigilantes doutor, né? Então, só para concluir, companheiro, o reitor, ele tem autonomia, sim, Moacir, ele tem autonomia, e nós temos provados aí, para quem quiser ver e ler, ele tem autonomia de solicitar o porte de arma institucional, porte de arma institucional, isso dito para nós pelo superintendente da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Próximo bloco, Jesus, depois Paulo César e logo após o Wesley. Jesus, tá? É Jesus? É isso? Acertei? Gente, boa tarde. Jesus da Universidade Federal de Fora. E parabenizar, né, a toda a Universidade do Rio de Janeiro pelo seminário que vocês estão nesse tempo. Você não conta não, tá? Eu elogio. Parabenizar a todos vocês, organizadores, diretamente e indiretamente. Eu só queria, não é para fazer, pôr uma pergunta para a mesa, não. Porque a gente tem mania de chegar aqui e pôr perguntas nos seminários, nos congressos que a gente vai, e de repente a mesa não tem aquela. Ele está simplesmente respondendo para a gente uma coisa também que é factual para ele também, que ele, às vezes ele nem sabe que está respondendo. Não estou falando caso aqui não, mas às vezes chega uma pessoa aqui, você está fazendo perguntas administrativamente da sua particularidade, da sua unidade. Exemplo, da FASUB. Qual que é a sua universidade, né? Desculpa, eu não. Mato Grosso. Eu tenho um amigão meu, ele é do grupo especial da Polícia Militar de Minas Gerais, que é a Rotan. Que a Rotan é a polícia que chega e é a polícia que tem aquela pegada como é o BOP aqui no Rio de Janeiro. Ele mesmo fala. A polícia do Rio é totalmente diferente. Não existe polícia igual a do Rio. Ele quis dizer, nós não chegamos nos pés da polícia do Rio de Janeiro. Mas o que acontece? O crime que acontece aqui no Rio, mesmo, a lei é a mesma que está lá em Juiz de Fora. O que os colegas nossos aqui sofrem aqui, em termos de proporção, não é a mesma nossa. Mas o crime lá, o tiro que sai da bala de um que matam aqui, é o mesmo que mata lá, o crime é o mesmo. Então, só dar um exemplo. O colega nosso aqui, na hora, eu nem lembrava o nome dele, no seminário em São Paulo, tá? Eu lembrei da USP, eu lembrei para eles que para o coronel que estava dando a palestra, nós tínhamos perdido um colega em serviço. Ele até falou também sobre isso. E é o seguinte, eu só quero fazer o esclarecimento. Nós, como os vigilantes, eu recebi uma reprimenda do delegado federal, que foi uma operação com a gente para prender vigilantes terceirizados, que eu até briguei com ele. Ele falou, vocês são polícia. Vocês são polícia. Então nós temos que saber a função que a gente está exercendo para a gente sair de casa. Como a colega ali falou, a Polícia Civil chegou a vir prender. Ela soube conduzir o caso.
falou, não, então vamos ouvir o delegado. É isso a nossa função. A gente tem que saber o que serve para fazer. Eu sou educador, eu também sou empreendedor. Eu vou repreender o cara se precisar. Então acho que a gente tem reflexão, saber o que é a nossa função. Quando nós precisamos ser polícia, nós temos que ser polícia. Quando nós precisamos ser educador, nós teremos que ser educador. É reflexão que eu acho que a gente tem que fazer nesses longos anos de carreira, até cabelo branco que a gente já está na hora de aprender, mais ou menos, dentro do serviço, a função que a gente está exercendo. Obrigado. Boa tarde para a mesa, boa tarde para a plenária. Sou Paulo César, vigilante da Rural do Rio. O que eu queria colocar, ao contrário do que Jesus falou, o que eu queria colocar para fazer a pergunta para ele. Mas ele é Jesus, tem que considerar. Isso. Ao contrário do que Jesus falou, gostaria de colocar para a mesa se existe algum estudo em cima do que a companheira Leia falou. Se nós passarmos para a polícia universitária, se os colegas que não têm determinado grau de estudo, eles não passariam. Porque isso aí, quando foi transformada a vigilância rodoviária em polícia rodoviária, esse fato não aconteceu. Todos que estavam, foi colocado dentro da lei, todos independentes do estudo que tinham, foram passados por polícia universitária, polícia rodoviária federal. A ferroviária também agora. E a ferroviária também. Mais recente agora. Está de parabéns, Agora eu uso o termo dele. Ó, seja bem. A caixa mostra pra ele. Pessoal, concluindo, é o seguinte. Olha só, eu quero começar dizendo que eu acho que Mozart foi muito feliz quando ele, na apresentação dele, ele começa falando do modelo de policiamento que teve. Na verdade, ele só dá um toque de como é que se deu a criação da Polícia Universitária Norte-Americana. Se vocês puderam ler lá rapidinho, porque ele não entra no mérito da questão, mas se vocês puderam ler rapidinho, antes que se criasse a Lei Clare, que é o que dá início à Polícia Universitária Norte-Americana, naquela universidade onde a menina foi estuprada e depois assassinada, ocorreram 38 estupros. Ninguém sabia, ninguém assim, da sociedade não sabia, isso não era divulgado. Nos Estados Unidos, o que é mais prioritário na questão dessa Lei Clare, e que é uma obrigatoriedade das polícias universitárias lá, é que sejam gerados boletins aliás, relatórios, onde se contemplam as ocorrências, e isso é divulgado para a sociedade. Um minuto. O que é mais importante nisso? É que lá as pessoas sabem que na universidade A, B ou C, qual é a que tem a maior incidência de ocorrências violentas? Qual é, então, a universidade mais perigosa norte-americana? Onde o aluno vai estudar, ele sabe que naquela universidade tem um grau A ou B de violência. Ele corre um risco X, então. Então ele já vai para aquela instituição sabendo disso. Outra coisa, também na própria universidade lá, os relatórios que são gerados das ocorrências, eles são enviados para a comunidade acadêmica. Ou seja, eles participam do que ocorre lá, eles enviam sugestões. É muito grande, é muito extenso o projeto da Polícia Universitária Norte-Americana. Então, e nem é intenção, nem pretensão, nem do Mozart, nem de ninguém, querer fazer um modelo igual deles lá aqui no Brasil. Mas há sim situações que a gente deve contemplar aqui. Um exemplo, queria perguntar para a mesa, talvez Mozart, nesses 6 anos que você está pesquisando, eu pesquiso um pouquinho também, eu não consegui achar, talvez você saiba, ou você ou alguém aqui do plenário, quantos são os homicídios que ocorreram nas universidades brasileiras? Quantos são os casos de estupros que ocorreram nas universidades brasileiras? Talvez se vocês pegarem e falarem assim, não, só na minha universidade ocorreram tantos. Vocês têm isso? A comunidade universitária aqui